Boa tarde, pessoal. Agradeço imensamente esse convite tão honroso para estar com vocês. Eu confesso que desde que o convite foi concedido, eu fiquei bastante emocionado, porque eu sempre tive um amor gigantesco pelos meus avós, então isso é uma marca que eu carrego e eu penso que nós precisamos, nesse momento, acima de tudo, além dessa fala nossa de hoje, né, dessa gravata, desse terno que eu estou vestindo, nós precisamos humanizar as relações humanas, nós precisamos nos aproximar das pessoas. Os, o processo de envelhecimento que nós temos também, ele é um processo convencional a todos nós. Então, todos nós, se Deus quiser, nós estaremos nesse processo de envelhecimento e esse processo também de amadurecimento, ele vai trazer justamente essas nossas ferramentas aí acerca. Então, eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. A Camila já fez a minha apresentação, então a minha profissão norteadora é advogado, depois eu tenho as minhas profissões também de gestor de projeto e professor também. Então eu fico bastante honrado de estar com vocês. Deixa eu só adicionar aqui a nossa apresentação para começar. Boa tarde a todos e a todas. Como eu mencionei, é uma satisfação imensa estar com vocês nessa data tão importante, até porque eu faço parte do ILAIS tem uns 2 anos e alguma coisa já, então estou em casa, me sinto em casa também. E como eu disse, o tema é bastante precioso para mim, porque nós estamos falando de um tema, de uma temática do nosso dia a dia, que ele perpassa, inclusive, quando nós estamos falando de uma condição humana, nós estamos falando da nossa questão humana. Eu vou contar um caso rápido para vocês, antes de adentrar ao tema em si. O bullying, eu sempre carrego um caso clássico comigo, que eu vou falar de bullying de criança e adolescente, não tem nada a ver com etarismo ainda, mas eu queria que vocês tomassem esse ponto como um ato de pensamento e reflexão. Eu atendi uma escola antes da pandemia, 2018 para 2019, e nessa escola, uma menina, por falta de assistência do Estado, do governo, da família e de todas as pessoas que estavam envolvidas, ela sofreu um racismo persistente. Então, toda semana tinham palavras negativas em cima dela, tinha um rebaixamento muito grande acerca dela, por questão de raça, por questão de cor, por questão de classe social também. Essa menina, ela conseguiu uma lâmina de gilete e cortou os 2 punhos e veio a óbito. Então, ela cometeu e consumou um suicídio. Aí eu pergunto para todos vocês que estão aí, será que a nossa questão hoje, né? Será que esse bullying lá da nossa época passada, que fala assim, não, isso daí você tem que relevar, isso daí você tem que deixar, a vida vai se encarregar de corrigir tudo isso. Eu atendo tantos casos que são assim terríveis, terríveis, e que eu peço também que vocês se transportem comigo para uma reflexão acerca do que seria esse posicionamento humano. Nós estamos perdendo a cada dia algo chamado respeito uns com os outros. Então, nós estamos deixando esse movimento muito fraco. Esse movimento ele está passando por enfraquecimento. Eu tenho 37 anos e já tem uma década e meia, mais ou menos, que eu sou professor e advogado também. Então, eu sempre recordo que quando eu entrei numa sala de aula a primeira vez na minha vida, lá com 22 anos de idade, a questão que me cercava era justamente uma questão correlacionada, vinculada com idade. Porque os alunos falavam para mim, professor, o senhor é muito jovem, nós não queremos o senhor aqui. E esse não pertencimento acerca do que nós queremos fazer, e o ambiente também não quer que nós façamos aquele movimento, aquela atividade, aquele exercício, isso é terrível. Então, a minha fala, eu exponho justamente essa abertura dizendo o seguinte para vocês: todos nós, conforme o artigo 5º da Constituição Federal de 88, nós somos todos iguais perante a lei. E essa ausência de distinção, ou seja, não tem distinção se uma pessoa é LGBTQIAP+, não tem distinção se uma pessoa é uma pessoa idosa, não tem distinção se é uma pessoa com deficiência, deficiência física, intelectual. Então, todos nós, de fato, nós somos iguais. E a partir desse momento nós estamos falando de igualdade aqui nessa tarde tão especial, nós precisamos pensar justamente nisso. A partir do momento que nós somos iguais,
nós temos que repudiar e também fazer um acordo aqui entre nós todos aqui. Nós precisamos pensar em uma questão de denúncia. Então, se você hoje está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de mal na sua vida que alguém está te causando, você precisa denunciar. Então, esse é o nosso trato feito de hoje à tarde. Mas, professor, eu entendi que a nossa palestra é só para falar de conteúdo. Não, a nossa palestra hoje é falar de humanização, é para falar também de conteúdo, mas, sobretudo, nós precisamos entender que o respeito é algo que ele precisa ser fluido. E se ele não for natural, ele vai ter que ser imposto também, porque na nossa sociedade não é permitido a falta de respeito, não é permitida essa questão de violação de direitos fundamentais o tempo todo. Uma pessoa, né, 60 a mais, ela tem todos os direitos resguardados, desde a parte previdenciária, a parte educacional, a parte de cidadania, e todos os outros direitos são reservados para todos. Não existe essa questão de fragmentação ou divisão de quem vai receber um direito ou de quem não vai. Então, quando eu trago o tema da minha palestra, que é o bullying por etarismo, ele surge justamente de uma violação que era para ser dentro da escola e se foi aí perpassando também dentro da questão da juventude, da questão da fase adulta e também para a pessoa idosa. Eu sempre digo em palestra que nós já começamos a falar errado. Não é idoso. O Estatuto da Pessoa Idosa reformulado, ele estipula que não existe mais a terminologia idoso. Hoje nós falamos de pessoa idosa. Tudo isso, pessoal, vem justamente da dignidade da pessoa humana, que é um princípio internacional e que ele vem resguardando também todas as nossas relações, direitos humanos, direitos fundamentais. Então, todas as nossas relações, elas possuem também esse condão aí, possuem esse viés de direito internacional. Então, a partir de hoje, eu sei que muita gente sofre abandono familiar, muita gente sofre preconceito no momento de ir lá no mercado de trabalho buscar uma vaga de serviço. Eu sei que muita gente sofre também o que eu chamo de abandono institucional pelo Estado, né? Governo federal, municipal, distrital e por aí vai. Então, assim, de todo lado, quando nós pensamos, nós temos também essa questão das violências e violações. Nem tudo é uma violência, professor, mas às vezes eu estou sofrendo uma violação. Alguém está retirando o meu direito, que é certo. Aquele direito é meu. Exemplo: direito à educação, dever do Estado, direito de todos. É um direito de cada um de vocês desfrutarem do conhecimento. O conhecimento, ele é perpétuo. O conhecimento nós precisamos utilizar como uma chave de libertação de todas essas questões de mal, né, que possam fazer conosco. Então, a partir de hoje, eu queria que vocês carregassem as minhas falas também no coração de vocês, porque quando nós falamos da questão da pessoa idosa, como eu disse no início, nós estamos falando de todos nós. Nós não estamos falando de um grupo distante, remoto. Nós estamos falando de todas as pessoas. Todas as pessoas, se Deus quiser, nós ficaremos também pessoas idosas. Então, a temática do bullying ele surge justamente disso, né? Então, eu me posiciono como uma pessoa que acabo fazendo as minhas violações ali, nossa, eu não gosto de tal pessoa, então, um certo dia eu vou lá e desfaço daquela pessoa. Ah, eu não gosto daquela pessoa. E eu vou te contar uma coisa, pessoal. Eu vou contar uma coisa para vocês. Existe um princípio chamado princípio da utilidade. Talvez nós tenhamos muito valor para a família, para as outras pessoas, enquanto nós estamos servindo as outras pessoas. Então, a partir do momento que você está servindo, você está sendo útil, aí que surge o princípio da utilidade. Então, naquele exato momento, todo mundo se conecta com você, tem uma questão de respeito maior, mas a partir do momento que isso vai reduzindo por uma questão de capacidade física, motora ou outra, então nós temos esse esvaziamento também de consideração. Isso é horrendo, isso é horrível, isso é péssimo. Por quê? O que nós precisamos, como eu disse no começo, é justamente termos uma relação de igualdade, uma relação de respeito e, sobretudo, algo que nós estamos perdendo em 2025, nós estamos perdendo o afeto. Nós estamos deixando o afeto de lado. O afeto é como se fosse um produto
importado numa estante de um shopping muito caro. Nós estamos deixando ele lá no cantinho e estamos arguindo todo dia, argumentando todo dia, algo chamado descaso. Ah, se não é com a minha família, não me importa. Se não é comigo, não me importo também. Então, nós estamos fazendo isso o tempo todo. E quando o assunto bullying por etarismo ele surge, nós precisamos ter uma atenção muito maior, porque nós não estamos falando de algo que o professor, o coordenador, a Secretaria de Educação esteja lá dentro daquela escola fazendo essa observação. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acompanho muitas escolas e por mais que ocorra toda essa supervisão escolar, mesmo assim, nós temos ali também várias violações, como eu mencionei. Lembre do caso do suicídio consumado da menina que sofria racismo. Então, assim, eu vou só explicar para vocês de uma forma rápida o que seria o tal do bullying. O bullying é uma palavra estrangeira que ele significa repetição. Então, a partir do momento que eu tenho atos repetitivos, ou seja, eu não gosto do seu José. Então, todo dia eu pego no pé do seu José. E eu pego no pé do seu José, eu digo que o bullying de antigamente era assim: você apelidava alguém de olho, fundo de garrafa, para se referir ao óculos e outras situações, mas isso é lá de tempos mais antigos. Hoje, pessoal, o bullying está da seguinte forma: eu coloco um alvo ali em mente, vamos supor, não gosto do seu José. Então eu começo a perseguir ele, mas na cabeça de quem está sendo agressor, eu quero algo chamado suicídio. Então percebam a grandiosidade desse tema. Então ontem ou foi hoje? Ontem à noite, uma professora que participou da nossa capacitação anti-bullying do ILAIS, ela me mandou uma reportagem falando dos casos excessivos em Brasília e em São Paulo. Então, assim, nós estamos a pandemia de Covid-19, ela passou, né? Pelo menos ela amenizou, mas nós estamos vivendo uma pandemia que eu classifico como pandemia de violência social. E nesse balão de violência social, nós temos todas que vocês possam pensar. A física, a psicológica, a verbal, contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência. Então, assim, nós estamos vivendo em uma sociedade que, infelizmente, nós estamos perdendo esse senso de comunicação e, sobretudo, de comunidade, porque nós vivemos em comunidade. Eu preciso ter respeito com a Raquel, eu preciso ter respeito com o Rony para que nós tenhamos um dia a dia ali saudável. Então percebam que o nosso bullying 2025, ele não vem simplesmente com um desafeto. Eu não gosto da pessoa, então, um momento ou outro eu vou falar alguma coisa para desclassificar essa pessoa. Não. Hoje, o bullying, ele vem com essa intenção de uma mazela, de um mal muito maior, e que em muitos dos casos que nós atendemos, ele justamente está relacionado com a pessoa induzindo a outra ao suicídio. Isso é horrível, isso é muito difícil da gente trabalhar nos dias de hoje. Então, assim, quando eu vejo alguns grupos, até de professores, dizendo, mas para que estudar bullying? Para que fazer palestra acerca de bullying? Para que ações acerca de bullying? Aí eu lembro da nossa teoria da pandemia. Não está acontecendo comigo, está tudo bem. Se está na casa do outro, não chegou até minha casa ainda. Aí eu sempre peço para que nós tenhamos um ato de pensamento, de reflexão acerca disso. E o dia que estiver dentro da sua casa? E o dia que for o seu neto, a sua neta, o seu filho ou sua filha, ou até mesmo, né, sua companheira ou seu companheiro ali, sofrendo uma situação dessa? Aí o negócio começa a mudar, né, professor? Porque aí eu começo a me preocupar mais. Ou no caso também, e se for contigo? Se lá naquele seu serviço você não tem uma relação de trabalho muito boa e essa pessoa te persegue toda vez, te diminuindo, te colocando para baixo, trazendo de uma certa forma um trauma para sua vida, como é que você vai conduzir uma relação humana dessa? Então percebam, tudo que eu estou falando aqui não é mais classificado para criança ou adolescente, nós estamos falando do bullying de uma forma geral, ok? Então, bullying é um conjunto de violências que se repetem por algum período. Então, eu tenho aquela repetição. A Lei 13.185 de 2015, ela chama isso de violência sistematizada. Violência sistematizada é justamente quando eu repito aquele padrão de violência contra uma pessoa. Então, a todo momento, eu estou sendo violento e repetindo aquele padrão de violência contra uma pessoa. Geralmente são agressões verbais, físicas, psicológicas, que humilham, intimidam e traumatizam a vítima.
Como eu mencionei, a violência contra as pessoas, eu não vou nem falar só contra a pessoa idosa, ela tem esse viés, ela tem esse lado que ela vai não simplesmente atacar uma ponta. Eu não sei se vocês percebem, está sendo muito noticiado isso. Pessoas que não gostam das outras, envenenando massa de bolo e dando para a pessoa que é classificada ali como um colega, um amigo. Ontem teve o show de uma cantora, a mãe do menino foi levar num show e colocaram fogo no carro que ela pegou emprestado. Então percebam, vocês vão lembrar muito de mim, e falar, professor do céu, o senhor tinha razão. Depois que eu comecei a olhar o jornal com outros olhos, eu estou percebendo o quanto nós estamos vivenciando essa pandemia de violência social. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como eu mencionei. A nossa questão mais inflamada hoje é justamente ou o suicídio, ou quando alguém fica te incentivando ao suicídio. Eu não deveria te falar com essas palavras, mas, sendo bem realista, eu já acompanhei casos também contra a pessoa idosa, que pessoas da família pediam para que aquela pessoa sumisse ou tivesse até mesmo a morte. Então, percebam o quanto isso é. Então percebam justamente essa circunstância. Quando nós temos esses casos mais danosos, que é em caso de suicídio, tentativa de suicídio, então eu digo a vocês. Outra questão que me chama a atenção aí na apresentação é justamente a questão da depressão. Então, quando nós falamos hoje de saúde mental em 2025, essa saúde mental ela não é simplesmente tomar um remédio para depressão. Essa saúde mental ela está sendo algo bastante potencializado, ampliado hoje, porque as pessoas estão adoecendo porque elas buscam um parâmetro, elas buscam algo a se comparar com as outras. Ah, o jardim do vizinho é sempre mais colorido, mais verdinho do que o meu. Pessoal, isso é um equívoco, porque a nossa vida em particular, a vida de cada um de nós, ela precisa ter esse contorno de afeto, de conforto. E eu não estou falando de conforto de uma casa bonita, de ter um carro, alguma coisa assim. Eu estou falando do conforto de saber viver bem, de saber viver valorizando a sua vida. Então nós precisamos justamente, além do amor com o próximo, nós precisamos, como se tivesse um espelho na minha frente, eu falasse assim: eu também preciso me amar. Porque todas as mazelas hoje que vêm dessas questões de saúde mental, elas estão surgindo justamente quando nós não nos amamos mais. E eu vou dizer uma coisa a vocês também. Hoje, a sociedade, ela não está se importando com vocês, comigo, com a Raquel, com o Rony, com ninguém. As pessoas estão simplesmente olhando para o próprio umbigo e deixando que nós façamos também, né? Elas fingem que não estão nos enxergando. E isso principalmente no momento de necessidade. Então, assim, o bullying hoje, falando de bullying etário, é justamente toda essa massificação de informação que eu trouxe para vocês. Professor, o que, que significa essa Lei 13.185 de 2015 e quais são as alterações dela? Percebam, a lei, que é a nossa lei de bullying de 2015, ela intitula o bullying como intimidação sistemática. Como eu já expliquei a vocês, sistemática significa que eu estou fazendo um ato constante, e esse ato constante também eu estou vinculando ali com a pessoa o tempo todo. Então, eu quero fazer mal para alguém e eu fico persistindo até alcançar aquele meu resultado negativo, ou seja, ou a pessoa vai acabar com desgaste de saúde mental, ou essa pessoa vai acabar consumando um suicídio, tá? Desculpa pela minha fala, porque isso daqui é o meu dia a dia, é toda a parte de trabalho que nós já fazemos dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e com o INLAIS também nós temos essa pasta, então eu não posso fantasiar que as relações humanas não estejam assim hoje, porque elas justamente estão assim, tá? Então, nós temos justamente isso. Então, quando há violência física ou psicológica em ato de intimidação, humilhação ou discriminação. Esse fator, ele pode ser vinculado com ataque físico. No ano de 2021, eu atendi uma escola de São Paulo que as colegas de 12 anos de idade, elas levaram faca de churrasco para dentro da sala de aula e elas escreveram, desculpa falar isso, mas vaca na carteira da menina. E aquela pressão da faca, ela ficou ali tão danificando aquela mesa, que a escola teve que trocar aquela mesa. Aí eu pergunto a vocês, é normal isso? Será que eu que estou tão
desacostumado disso, mas eu não acho isso normal. Será que isso é normal? Eu fazer uma maldade tão grande com as pessoas a esse ponto? Então eu fico me perguntando justamente disso, tá? Então, o que que nós temos também? Insultos pessoais, que são esses chamamentos direcionados, né? Eu não gosto de você porque você tá acima do peso, eu não gosto de você porque você usa óculos, eu não gosto de você por causa disso. E isso são exemplos leves, porque eu não posso pegar pesado aqui também, porque isso aqui vai ser transmitido também para outros canais. Então, se fosse uma palestra ao vivo, sem gravação, eu contaria alguns casos mais tensos para vocês, só para vocês perceberem que nós não estamos vivendo num mundo muito colorido. Nós estamos vivendo numa situação hoje bastante crítica e que nós precisamos, assim como pessoas, termos todo o cuidado também com esse tipo de relação que eu chamo sempre de maléfica, tá? Ameaça por qualquer meio. Hoje, pessoal, o celular hoje tem uma cantora que eu não vou mencionar o nome, uma cantora que fez muito sucesso em 70, 80 e que hoje ela participa de reality show. Se você entrar nas fotos dela, você vai perceber os comentários tudo de ataque por etarismo. Estão xingando a senhora lá por questões de idade. Então, assim, percebam, hoje, por mais que você não seja vinculado com internet, com rede social, Instagram, Facebook, né, que o pessoal não usa mais muito Facebook, Twitter, né, que é a rede X, essas coisas. Então percebam que hoje a minha liberdade de expressão individual, ela é totalmente ameaçada pelo que o outro pensa de mim. Então a partir do momento que eu tenho essa ameaça em campo físico e também na internet, eu passo por questões de desconforto. Imagine a seguinte situação: na frente da sua casa tem uma calçada. Essa calçada, ela tem bastante caco de vidro, então todo dia que você pisar lá, você vai sair com seu pé machucado, cortado, furado. Você vai querer todo dia passar lá por essa calçada? Vai ser um caminho confiável para você ou vai ser um caminho totalmente ruim de passar ali todos os dias? Então, é justamente sobre isso. Então, lembre-se disso. Nós precisamos é, de uma questão mais vinculada com a pacificação das coisas. Eu preciso de um ambiente, né, de trabalho familiar ou até mesmo de convivência que seja pelo menos livre de ato de violência. Mas, professor, essa não é a realidade. Pois é, desde o começo eu falo aqui para vocês, não é a realidade, mas a partir do momento que você identificar algum tipo de ato desse, você vai precisar fazer uma denúncia, ok? No finalzinho eu vou falar sobre como denunciar. E se você ficou com dúvida também, se te usar a rede social, me segue lá, Michel Canuto de Sena. Depois eu vou deixar aqui as redes oficiais com vocês. Eu sei que muita gente sofre violência, muita gente é violado, mas tem medo de falar. Porque o medo, a partir do momento que você se torna vítima de violência, ele surge também de uma questão correlacionada com o medo de reprovação. Então, se eu exponho que eu sou vítima de alguma coisa, eu tenho medo de reprovação. Isolamento social e consciente e premeditado, então eu fico ali o tempo. Então, nós temos justamente esse isolamento social, que é uma consequência não somente do bullying lá da criança, do adolescente, mas também para a pessoa idosa. Então, a partir do momento que eu não me sinto bem, que eu não estou conectado, eu não estou me encaixando, eu não vou tentar me agrupar com as pessoas, porque eu já fui ferido por aquele grupo de pessoas. Então, a consequência de tudo isso é justamente eu ficar isolado. Eu passo por um isolamento social. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque um dos principais sintomas hoje também da depressão, que é uma das situações aí relacionadas com bullying, é justamente quando eu vou perdendo a vontade de me relacionar com as pessoas. Então, se tem uma reunião no final de semana, eu falo, não, vou ficar em casa, porque lá eu vou encontrar tal pessoa. Não, eu não vou naquele tal lugar, porque lá tal pessoa vai estar presente, então eu prefiro ficar na minha casa. Então percebam que nós vamos perdendo também essa vontade de existir diante de uma sociedade. Então tudo isso aqui está contido na nossa lei de bullying de 2015. Professor, me conta uma novidade acerca dessa lei. Eu vou contar para vocês que desde 2024, por meio da lei 14.811 de 2024, nós tivemos a inclusão do bullying no Código Penal. Opa, como assim, professor? No Código Penal? No Código Penal.
Sabe aquela questão do homicídio, matar alguém, pena reclusão? Tudo isso se aplica hoje ao bullying também. Então, a partir do momento que alguém cometer bullying com vocês, e eu vou dizer e repetir, bullying é uma violência repetitiva. Então, se alguém está me perseguindo, me xingando, me rebaixando de uma forma constante, eu preciso fazer uma denúncia. Ah, professor, mas vai magoar a família da pessoa. Essa pessoa que está te magoando, está te perseguindo, ela está pensando nisso? Então, cuidado, cuidado, porque a partir desse momento, o nosso artigo 146-A do Código Penal, ele vem trazendo justamente o mesmo texto da 13.185, dizendo o seguinte: intimidar sistematicamente, vou repetir para vocês, sistematicamente significa que eu estou sendo vítima por diversas vezes. Professor, o que que seriam diversas vezes? Mais de uma, ok? Então, duas, três vezes aquela pessoa está me perseguindo, está me induzindo a um suicídio, está me induzindo a questões que vai prejudicar minha saúde mental. Isso é bullying. E a partir de hoje, o nosso combinado aqui é: o professor Canuto me ensinou que o bullying está no Código Penal. E a partir do momento que alguém fizer uma violência dessa, persistente, eu vou fazer justamente um boletim de ocorrência, porque isso não é aceitável, isso não é permitido na minha relação humana. E lembre-se também, quando eu falei para vocês, da questão do amor próprio. Quando nós temos amor, o amor próprio, que é um dos amores mais bonitos, né, dos romances mais belos, então nós temos que entender justamente isso. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça contigo, com você. Então nós precisamos partir justamente desse fragmento. Então, se o outro ele tem essa ousadia, essa abertura de até o seu campo, o seu canto ali na sua casa, ou até mesmo o seu serviço, te ofender diversas vezes, essa pessoa ela precisa ser penalizada. Essa pessoa ela precisa sofrer algum tipo de sanção, ok? Então, o artigo 146-A do Código Penal vem criminalizando o bullying e o cyberbullying também. Então, o que que acontece, pessoal? Como é que nós podemos resolver isso? O direito, ele tem uma vertente bastante interessante, porque o direito ele pensa que tudo se resolve com dinheiro, né? Então nós temos ali, ó, pena, multa. Então essa multa ela é aplicada tanto na instituição que descumpre as questões relacionadas com bullying, ou também para aquela pessoa que praticou o bullying diretamente com vocês, se não constituir crime mais grave. O que que acontece? Eu até converso sempre com o pessoal da OAB de São Paulo. O bullying, na verdade, vocês peguem um papel e desenhem uma nuvem, coloca lá dentro racismo, violência contra a mulher, Maria da Penha, tudo isso é o bullying. Então, é uma forma internacional que nós resolvemos de intitular um monte de crime, né, um monte de conduta penal como bullying, mas na verdade nós estamos sofrendo justamente a violência direcionada. Então, se alguém te direciona um apelido maldoso acerca de idade, por ser uma pessoa idosa, isso já é bullying, pessoal. Então, a consequência para o agressor é justamente isso. Antes de 2024, nós tínhamos uma questão falando assim: ah, professor, isso daí nós temos que tentar mediar, porque mediar significa conversar, é a única solução que nós temos. Hoje, pessoal, a pessoa vai responder com pena de multa e se for algo mais grave, inclusive, aí vai ter uma audiência de instrução e julgamento com o juiz e ele vai fixar também, né? Se vai ser um serviço prestado à comunidade, se vai ser o pagamento de cesta básica, tá? Logo abaixo ali tem a questão do cyberbullying. Como eu mencionei, lembra aquela cantora famosa de 70, 80, 90? Ela se encaixa justamente ali embaixo. Então, se a conduta é realizada por meio de rede de computador, rede social, aplicativo, jogos online ou qualquer ambiente virtual, aí nós temos justamente a ampliação disso. Por quê? Você deve pensar o seguinte, mas professor, será que a violência presencial ela não é mais gravosa? Ela não é pior do que uma violência online? Aí eu digo a vocês, a exposição que um vídeo de internet ou a exposição que um comentário da internet pode tomar é muito maior do que a presencial. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso mesmo. Então nós temos uma pena de reclusão. Mas, professor, o que que seria essa pena de reclusão? Essa pena de reclusão é justamente quando nós temos
uma pena alternativa. Então, pode ser uma pena de prestação de serviço à comunidade, pode ser uma pena de serviço ali relacionada também com a restrição de direito. Então, aquela pessoa vai ter que se apresentar todo o final da tarde numa unidade prisional. Então, assim, são todas essas questões que nós precisamos ter em mente, que elas precisam ser respeitadas. E, além do mais, né, a minha palestra aqui com vocês, o fundo dela, como se fosse essa minha estante branca aqui, o fundo dela é que nós precisamos respeitar e também receber essa tutela do respeito. Etarismo é uma espécie de bullying relacionada com a idade. Então percebam, o movimento que a mídia faz também, CNN, Jornal Globo e outros jornais também, relatando essas circunstâncias. Aí, como eu disse a vocês, o negócio é bastante interessante, porque quando não está um assunto em chamas, né, pegando fogo, ninguém quer saber de nada. Não, professor, isso daí, como eu disse, não está acontecendo comigo e nem com a minha família, tá tudo bem. Mas a partir do momento que isso começa a bater a porta da gente, aí tudo muda de figura, sabe? Tudo muda de cenário. Então, assim, eu peço encarecidamente a vocês. Violência, né? Eu sei que muita gente já sofreu outras espécies de violência também, principalmente quando é mulher, já sofreu violência doméstica, já sofreu alguma violência também destinada a gênero, pessoa também LGBTQIAP+, já sofreu algum tipo de violência por ser homossexual ou alguma questão assim, mas eu peço a vocês o seguinte: antes de qualquer coisa na vida, vocês precisam entender. A partir do momento que o professor está aqui à tarde falando que o princípio da dignidade da pessoa humana ele vale demais, significa que qualquer ato de violência que você sofrer, você precisa fazer uma denúncia. E essa denúncia, pessoal, aproveitando que eu estou mudando de tela aqui, que eu sei que vai cair, e essa denúncia ela precisa estar relacionada também com o sistema que eu vou passar para vocês nesse exato momento. Nós temos o sistema de denúncia hoje, que é o Disque 100. Então, qualquer tipo de violência que vocês sofrerem na vida acerca de etarismo, por ser uma pessoa idosa, vocês vão ligar nesse Disque 100 e tomar as medidas cabíveis também. Como advogado, eu não sou criminal, tá? Eu sou advogado civil e trabalho com direito digital também. Como advogado, digo a vocês, nós temos não só o Disque 100, mas nós temos também uma possibilidade que é comum a todo tipo de violência, que é, a partir do momento que eu sofro algum tipo de mazela, eu posso fazer justamente uma denúncia, eu posso fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia mais próxima à minha casa. Então eu vou contar e tudo isso para o delegado, e nesse momento vocês vão utilizar a minha palestra de hoje, falar bem assim, eu sei que o bullying está no Código Penal, então, eu estou sofrendo esse tipo de violência, eu estou sofrendo esse tipo de violação. Então, eu preciso que o senhor delegado, assistente de delegacia, faça o meu boletim de ocorrência. Aí vocês podem me perguntar, professor, esses projetos que o senhor toca, eles têm esse condão de mudar vidas, né? Ele muda alguma coisa? Eu vou exibir uma imagem para vocês aqui, só para vocês terem noção do que eu estou falando. A partir do momento que as pessoas se unem na mesma vertente, isso aqui é uma capacitação que eu sempre fiz pela Federal do Mato Grosso do Sul, pela universidade. Isso aqui foi uma oficina que eu pedi para cada um professor, criança, adolescente. Tem várias fotos, tem mais de 1000 fotos no meu arquivo. Mas cada um deles colocaram o que seria justamente uma vida em paz, livre de violência. E olha só que coisa mais bonitinha os pequenininhos aqui, né? Desenhando o que seria uma liberdade, o que seria uma felicidade, o que seria viver em paz. Então, pessoal, eu me despeço de vocês nessa data tão especial, com essa mensagem que eu vou projetar aqui. É porque a projeção está travando um pouco, mas deixa eu incluir aqui para vocês, para dizer o seguinte, que tudo na vida da gente, ele acaba mudando quando nós temos um padrão lógico para seguir. Então, ali, todos somos iguais, o que falta nas relações humanas é justamente o amor e o respeito. Então, eu fico à disposição de vocês para perguntas, tirar dúvidas, e também fico aqui com o coração cheio de felicidade e gratidão também por passar esse momento tão importante da minha vida com vocês. Muito obrigado.
Professor Michel, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela participação aqui hoje conosco. Conforme falado pelo professor Michel, agora será aí o momento das perguntas, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma consideração sobre o tema, o professor Michel está aqui conosco, tá? Online, para poder responder as perguntas e falar mais um pouquinho com vocês. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai até a pessoa, né, Ivan, essa logística? Eu me chamo Maria e eu, na minha infância, tenho uma escoliose, né? A coluna. E eu sofri muito bullying. Eu não achei que era, né? Porque na época eu não tinha essa palavra. Mas eu sofri muito na escola, me chamando de tortinha, de parzinha, e eu sofri bastante, sabe? Mas naquela época não tinha os meios que tem hoje, né? Que é proibido, né? Mas eu sofri bastante. Maria, eu digo a você o seguinte, que esse seu sofrimento que você relata, ele é um sofrimento hoje que a sua neta, o seu neto, não sei se você tem neto ou neta, eles estão sofrendo na escola também. Então, quando nós colocamos esse assunto em pauta, que infelizmente muita gente fala assim, não, o bullying ainda é uma frescura. Eu escuto muito isso, né? Mas aí a portinha bate, ele fala assim, olha, eu estou invadindo a sua casa também, estou invadindo a sua família. E assim, os resultados são assim horrendos, são horríveis. Você vê uma estrutura familiar muito bem colocada hoje, com a mãe e o pai trabalhando, estudando, o filho dentro de casa o tempo todo. E o que eu não falei para vocês também, né, não orientando vocês em conta disso, porque não é o caso, mas para quem tem filho e neto, fica em alerta também, porque hoje nós temos uma questão chamada de teoria do agasalho. Então, se você observar o seu neto, sua neta, o seu filho com muito agasalho em tempo quente, significa que ele está fazendo automutilação no corpo dele. O que, que é isso? Quando eu não consigo desabafar com alguém, não consigo administrar aquela minha dor, eu acabo conseguindo alguma tesoura, alguma coisa pontiaguda e cortando todo o meu corpo. Então, eles cortam o corpo deles totalmente, principalmente par de costa, perna, barriga, braço, e colocam agasalho. Então, o que eu mais ouço hoje, Maria, é justamente seu relato em 2025, que as pessoas não queriam denunciar porque normalizaram tudo isso. E isso é muito triste. Nós estamos falando de violência. Violência é algo assim, na minha perspectiva, que eu não posso admitir jamais. E nenhum de vocês também. Boa tarde, professor Michel. Boa tarde, minha querida. Eu me chamo Elismar, e é um prazer participar desse projeto e estar nesse encontro, nessa palestra com o senhor hoje. Muito obrigada. Minha querida, muito obrigado. Como a gente identificar o idoso, né, na nossa faixa etária, o bullying, porque realmente ele se tranca, se fecha, quer dizer, como é reconhecer na pessoa do outro, né? Porque o senhor falou do adolescente que vestia o agasalho, e o idoso, como identificar e como começar essa ajuda com ele, tá? Muito obrigada. Então, minha querida, o idoso, a pessoa idosa, na verdade, que é o correto, né? Ela não usa o agasalho, ela não se fecha, não tem esse comportamento, porque isso é de uma tendência mundial hoje para criança e adolescente. Mas a pessoa idosa, ela tem um efeito muito similar, que ela acaba não querendo mais se conectar com as pessoas. Então, aquela visita, né, de filho, de neto, de parentes no final de semana, eles acabam recusando bastante isso. Aquela frequência também de amizades para conversar, para telefonar, para conversar um pouco, reduz muito isso. Como eu disse, o pano de fundo da nossa discussão não é simplesmente, alguém brincou de mau gosto comigo. Esqueçam isso da vida de vocês. Nós estamos falando de algo que, além de dar uma depressão na gente, nós estamos falando de algo também que pode encaminhar a nossa vida de uma forma repetitiva para uma morte. Então é muito triste tudo isso. Então, na pessoa idosa, o reflexo aí que eu falo para vocês é justamente esse isolamento também. A pessoa não se sente mais bem nem para fazer as atividades do dia a dia, né? Porque nesse mundo que nós estamos hoje, eu sempre comento isso, a pessoa que está com 60, hoje 70, é como se estivesse com os 45 de novo, porque está tudo muito aquecido, né? Mercado de trabalho, possibilidade de estudo, mas nem sempre a pessoa também ela se encaixa nisso ou tem um pouco de demora para se encaixar nisso.
aí acaba surgindo essas questões também de violência. Lógico, nós passaremos aqui horas e horas conversando sobre isso, porque tem várias camadas. Tem a camada da saúde mental, tem a camada do mercado de trabalho, tem a camada socioeconômica também, são diversas. Mas assim, o que eu digo a você em resposta mais assertiva é justamente isso. Você vai perceber que a pessoa ela fica em isolamento, então ela não tem mais muito sentido se está vendo alguém, se não está vendo, se está se conectando, se não está se conectando, porque ela quer ficar na solidão. Nós temos dois tipos de aspecto de estar sozinho. Nós temos a solidão, que ela é triste, ela é sozinha, ela é isolada, e nós temos a solitude, que é quando você para, esse final de semana eu vou estudar, eu vou ler, eu vou escrever alguma coisa, eu vou me empenhar num projeto, isso é solitude. Quando eu estou sozinho, mas eu estou bem, eu estou feliz. E o que eu percebo do bullying é que a marca dele é justamente a solidão. É algo assim bastante isolado mesmo, e com essas tendências de depressão. Obrigada, professor Michel. Nós teremos Imagina. aqui mais uma pergunta, e eu vou fazer uma pergunta também da nossa participante Alzira, tá? Que ela pediu para que eu intermediasse aqui essa pergunta. Então, a nossa Ok. participante Alzira, ela tem a pergunta o seguinte: em relação à frequência, a partir de quantas vezes que a pessoa sofre, né, seja com palavras, que é considerado bullying? Se apenas uma vez já pode ser considerado, ou tem que ser várias vezes, ou um número específico de vezes? Essa é a dúvida da nossa participante. Ótima pergunta. Eu fiz um evento mês retrasado com o Fernando Bezerra, que é um delegado de polícia do outro estado, e nós discutimos justamente isso, no viés, né, do direito para o advogado e no viés do direito para o delegado, quantas vezes que nós temos aí essa persistência para classificar como bullying. Então, a partir do segundo momento que você identificou, a pessoa está voltando, está direcionando uma palavra negativa para você, te rebaixando, na segunda vez ali, nós já temos esse alerta aí ligado, que é uma questão de bullying. Aí, como eu passei para vocês o instrumento, né? Vocês têm duas situações. Tem um Disque 100, que ele é muito mais confortável, mas como o nosso Brasil ele tem um índice de pobreza muito potencializado ainda, né? Nós estamos naquela margem de fome de 38, milhões de pessoas ainda passando por situação de fome. Então, assim, é bastante alarmante tudo isso. Então, nós temos essa outra segunda opção aí, que é justamente direcionamento para uma delegacia mais próxima da casa da pessoa, tá? Então, a partir do segundo momento ali, já ligo o alerta e já recomendo fazer esse tipo de denúncia também. Chama Nancy. Boa tarde. É até engraçado, mas eu não sei se é bullying, eu não sei o que é. A gente sai, a turminha daqui sai do polo e vai para a parada pegar o ônibus. Uhum. E tem um motorista que, quando vê a gente, ele diz assim: lá vem os cães. Entendeu? Então, eu acho isso discriminação com os idosos. E talvez a mãe dele não esteja mais aqui, ou ele está pensando que a mãe dele vai ficar velha. E eles também. Muito obrigada. Pois é. Nesse caso, eu recomendo a senhora também fazer essa denúncia. Anota a placa do ônibus, anota também a empresa que ele trabalha e ligue no Disque 100. Faça uma denúncia. Faça uma denúncia. Mais alguma pergunta? Não? Tudo ok? Tá me ouvindo, professor Michel? Perfeito, perfeito. Certo. Sem dúvidas, todos conseguiram esclarecer? Muito bom. Então, Eu posso fazer um pedido a vocês? claro. Vocês tiram uma foto comigo? Podemos? Viver 60! Muito bom! Pessoal, agradeço imensamente essa tarde com vocês. E logo, logo eu vou estar em Brasília também para fazer uma aula com vocês presencial, para dar um abraço em todos vocês, viu? Prazer gigantesco, gigantesco.